Jornal da Pan, a partir de agora, recebendo o nosso primeiro convidado de hoje, Vanderlei Zucoloto, proprietário do Central Lab FIV. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Pan. Bom dia a todos que estão acompanhando o Jornal da Pan. Começar pelo Central Lab FIV. O que é a Central Lab FIV? Central Lab FIV. Então, a Central Lab FIV é uma central de reprodução bovina, onde nós fazemos embriões, certo? Então, nós fazemos a multiplicação genética de uma doadora. Então, nós temos hoje uma doadora, nós fazemos a aspiração. Essa vaca, que a gente fala doadora, seria uma vaca de qualidade. Se ela fosse parir naturalmente, ela teria um bezerro por ano, que seria a gestação que ela tem. Dessa maneira, nós fazemos a aspiração dos folículos do ovário dela, produzimos o embrião em laboratório, que era o chamado bebê de proveta, aquele que saía, é um embrião no laboratório, e dessa maneira nós produzimos dela 50, 60 filhos por ano. Então, a Central Lab FIV faz isso. Ela faz a multiplicação genética de um animal. E a multiplicação genética do animal tem que ser um animal de uma genética comprovada, porque o FIV não melhora a qualidade genética do animal, ele só multiplica o que a vaca teria. E hoje são quantas matrizes ali? Você falou uma, deve ser que mais são várias. Não, mas assim, da central nós temos um gado próprio nosso e nós recebemos doadoras de fora. Então nós fazemos também não só de Senepol. Senepol que é a carne que nós vamos comer no churrasco, né, na churrascada. Mas nós fazemos de Nelore, fazemos de Angus, fazemos de holandês, fazemos de outras raças. Então na central aqui na Unimar, nós temos ali estabulados ali umas 60 doadoras, certo? Caramba. 60 doadoras. Essas doadoras elite que a gente aspira e fazem os embriões. Então eu tenho doadoras ali de criadores do Paraguai, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, do Acre. Então, como é difícil fazer essa técnica lá no Acre, lá em Rondônia, então nós fazemos aqui, multiplicamos e nós levamos de avião os embriões, né? Por isso você está preocupado que está com um voo aí? O voo aí que a gente vai levar. Nós vamos levar hoje um tanto de embrião para... Por exemplo, o criador lá do Acre, ele mantém o animal aqui? Mantém animal aqui ou compra a nossa genética. Nós também temos essa posição bastante de vender a genética, né? Então você não precisa ter sua vaca pura, nem o touro é sêmen, compra sêmen de central, né? Mas em vez de você ter a vaca pura, ter que pagar a manutenção dela, aí ele vem e compra 40 embriões, 20 embriões e leva. E esses animais são todos para consumo? É a carne de qualidade para consumo ou tem animal que vai para competição? Existe esse tipo de encomenda? Não, existe a competição, mas aí é da raça, certo? Esses animais que nós temos seriam animais que são fêmeas elites na parte zootécnica, na parte de produção. Então nós estamos multiplicando ela, né? Então isso assim, para só um gancho para você entender, o Brasil tem 200 milhões de cabeças. Os Estados Unidos têm 80. Os Estados Unidos produz 20% a mais de carne que o Brasil, sem contar a qualidade. A nossa carne é muito commodity, que é aquela carne do dia a dia, não é a carne prime, a carne top, certo? A carne de boutique, né? Então, como a gente tem mais do que o dobro de carne de animais dele, produzimos 20% a menos, qual que é o nosso problema? É genética. Então, a nossa genética que é falha, nós precisamos melhorar a nossa genética. Então, é dessa maneira. Se você tem matrizes excelentes, selecionadas, você vai multiplicar, vai produzir tourinhos, e esses tourinhos vão cobrir as vacas, que aí vai dar a sequência. Não necessariamente precisa ser da mesma raça ali. Não. A barriga de aluguel, por exemplo. Não, a barriga de aluguel é uma vaca comum, certo? Ela só tem que ser uma vaca comum, e o que ela vai gestar não... Então, se a gente fizesse um trabalho aí de aprimoramento genético, a gente ia ser imbatível, porque a gente tem quantidade. Nossa, nós temos... E aí, a barriga de aluguel não importa se ela é mestiça, se ela nada. Mas a gente teria, então, muitas barrigas de aluguéis. Aí você ia multiplicar você ia multiplicar muito. Qual que é a relação? Os Estados Unidos é 20% do nosso? Os Estados Unidos produz 20% a mais de carne em total. Em número de cabeças? Eles têm 86 milhões de cabeças e produzem 12 milhões de toneladas. Isso é do último censo que teve. O Brasil está com 220 milhões e produz 10 milhões
milhões de toneladas. Quer dizer, nós temos quase 3 vezes o número de cabeças e deles 20% a menos. Para produzir 20% abaixo. Só que, por exemplo, o americano, o animal dele morre com 2 anos, no máximo. Morre assim, o boi vai para o abate com 2 anos no máximo. A vaca pare com 2 anos, a novilha, a primeira cria. O nosso peso, e o peso deles é 22 arrobas, mais ou menos. O nosso animal tem um histórico de ir para o abate com 3 anos e meio a 4, com um peso de 17. E a nossa fêmea pare a primeira vez com 4. Isso eu estou falando média nacional, certo? Contando o que produz bem, o que produz mal, todos eles, certo? Então, essa é uma média nacional. Lógico que no Brasil, hoje, nós temos fazendas de excelência, com produção igual ou superior à americana. Mas, infelizmente, são oásis, né? São oásis que você tem, né? Então, isso você tem um nicho aqui, um ali, aqui. Agora, o Brasil seria imbatível se você colocar, se você tecnificar a área do Brasil, o rebanho mundial cabe no Brasil. O rebanho, nós temos 1 bilhão e 100 milhões de cabeças no mundo. Esse daí, hoje o Brasil tem 162 milhões de hectares. Se você tecnificar, você coloca 10 cabeças por hectare. Dá 1 bilhão e 600 milhões de cabeças. E esse tempo a mais também, né, até o abate, por exemplo, é um custo a mais também para o produtor, né? Isso daí que é o grande posição que um dia... por exemplo, o brasileiro... precoce, né? Você tem o animal que você desmama, aí você tem o animal de 1 ano, de 2 anos, 3 anos e vai para o abate. O americano desmama, ele quase não vê a recria e já vai para o abate. Então, você imagina você ficar olhando o teu boi 2 anos, olhando tua vaca 2 anos. Então, e se ela produzir, ela está gerando. A vaca, ela é um imobilizado que produz bezerro, certo? Então, ela produziu, vendeu. Então, fez lucro. Produziu, vendeu, fez lucro. Agora, se ela fica comendo e não produzindo, aí ela não está te gerando. Você vai voltar mais vezes aqui, você já virou integrante aqui do Jornal da Pan, porque a gente tem que fazer o serviço do domingo, né? É legal você falar, porque vocês são especializados em Senepol, mas ali no laboratório de excelência, vocês tratam de outras áreas. Eu fiquei até curioso de saber se tem a genética da essência por ali também. Nós temos ali a genética da essência, mas nós trabalhamos com a parte ali... Outro dia a gente fala disso, então. Fala de outra vez. Com pauta. Agora, o laboratório, nós somos assim, em assessoria em produção, certo? Então, por exemplo, eu tenho a minha firma, que seria a Zucoloto Assessoria, que é em produção pecuária, certo? Então, só que eu sou criador de Senepol, certo? Então, o Senepol, ele está presente, mas nós somos especialistas em melhorar a produtividade da fazenda. Esse que é o meu trabalho. Vamos focar no Senepol agora, porque ele que vai ser a iguaria do domingo. Já nesse domingo, o Boi Fest. E muita gente comentando. Porque é uma oportunidade realmente, é uma iguaria, né? Você tem uma iguaria para 1.100 pessoas em função dos dois animais que vocês doaram para esse evento que é beneficente. Então, e o que você tem às vezes no mercado são carnes que são animais com influência de Senepol. Então, ele tem um touro Senepol, uma vaca Nelore, e você tem, só que essa carne não é separada. Você não tem nenhum rótulo aqui, carne de Senepol, por causa da quantidade. Mas você tem animais que vão para um abate, meio sangue Senepol, e daí vai para uma boutique de carne com o selo da boutique, certo? Mas nesse dia nós estamos colocando 2 novilhas puras e a carne Senepol por excelência. E a carne top, a carne prime, a carne de excelência é a carne de fêmea jovem, certo? Então a fêmea jovem, essa é a carne boa. E além disso, ela tem uma qualidade genética que ela é marmorizada, que é aquela gordura que está entre a carne, e ela está criada a pasto. O gado criado a pasto tem outro gosto, certo? A carne de pasto é outra situação. O nosso paladar é mais para esse... O paladar brasileiro é um paladar que a gente fala que é infantil, gosta de carne mole. Se a carne está macia, não tem gosto não, mas está macia, tá bom. Mas agora, para quem gosta de apreciar a carne precisa ter o gosto. E o gosto vem do marmoreio,
da qualidade genética do animal e da criação, certo? Que a criação influencia na qualidade da carne. Qual o termo que você usou? Não é buquê? Qual o termo que você usou? Terroir. Tem o terroir que eles falam, terroir do vinho. Teremos no domingo? O terroir nosso seria uma carne geneticamente melhorada para marmoreio, certo? Com uma criação a pasto. Certo? Então, essa criação a pasto, esse animal não comeu ração, ele comeu só o pasto e o sal mineral, o que a gente fornece. Mas não é diferente daquele animal que ficou no coxo comendo ração, que aí ele te dá uma carne. Agora, você falou que essa gordura entremeada, ela é no ponto, né? Porque quando ela, no caso aí de alguma Wagyu, ele passa do ponto para nós, né? Quer dizer, ela é no ponto certo e ela é saudável, né? Nós vamos consultar já o cardiologista para confirmar. O problema do brasileiro é assim, né? Você vai comer uma carne de churrasco. Por exemplo, meu filho, ele vai fazer churrasco com os amigos, eles fazem a conta de 1 quilo de carne por pessoa. Então, o normal é 300 gramas, para você não passar vergonha. Então, o brasileiro, ele tem esse costume de comer muita carne. E o Wagyu é uma carne super saborosa, muito boa, mas ela tem essa gordura entremeada. Você não consegue, às vezes, comer uma quantidade... Não enjoativa, porque ela é uma carne... Essa é uma iguaria, é uma carne gostosa para você comer. Agora, essa outra carne que a gente vai ter no domingo é uma carne que tem essas características, não igual ao Wagyu, porque o Wagyu é muito mais gorduroso, né? Mas é uma carne que ela vai ser saborosa, sabe? É uma carne que você vai sentir o paladar dela. Não, e é genial ter uma iguaria que você não consegue comprar no supermercado, servindo 1.100 pessoas num evento social, que é o caso desse domingo do Boi Fest, o evento feito pela maçonaria, a loja maçônica Cássias, né? Beneficiar a Santa Casa. 100% revertido à ala SUS, da reforma da ala SUS da Santa Casa. Então, assim, quando que a gente vai solucionar esse gargalo? A população ter, seja numa boutique, seja nos supermercados, acesso a essa qualidade de carne? Isso daí vai ser quando o pecuarista brasileiro está virando a chave, certo? Então, o que virou a chave do pecuarista, do agronegócio? Na produção de grãos, hoje nós já somos referência mundial, certo? Então, em grãos, hoje você vê os maquinários brasileiros, a produtividade, a qualidade da soja, do milho, nossa, toda é boa. Só que o boi, ele ainda não pegou essa mudança, certo? Então, no dia que o pecuarista mudar, ele vê que se ele investir, porque o pecuarista às vezes não investe, que fala, o frigorífico não me paga mais pela carne. Mas no dia que ele começar a ver que ele tem mais rendimento, nós vamos ter uma melhoria genética. Sendo essa melhoria genética, nós vamos passar isso para todo pecuarista, né? Porque você tem ali, qual que é a pior propaganda para uma pessoa que não tem um poder aquisitivo tão bom? Ele ouve falar de picanha. Aí um dia ele vai lá, ele não sabe que a picanha tem a capa de gordura, formada gordura, a consistência da gordura, compra uma picanha duro, colado, aí fornece para todo mundo, passa uma vergonha que é uma carne dura e nunca mais compra picanha. Você concorda? Então aí ele prefere comprar porco, frango, que é macio e não tem... Mas depois vamos falar dessa questão do mercado, Senepol, também, mais do... Agora, passa pra gente só um spoilerzinho aí do que o pessoal vai ter. O churrasqueiro é bom. Eu já tô com fome. Os bois já foram pro frigorífico, né? Já foram pro frigorífico? Já estão dormindo na câmera fria, esperando só sábado. E o churrasqueiro é bom, porque também o churrasqueiro para estragar a carne... não. Né? Mas esse é um churrasqueiro profissional. Sim. Então nós vamos ter um churrasqueiro profissional, um animal selecionado, que é um animal Senepol PO, puro de origem, certo? Então é um animal selecionado e com uma preparação com toda a preparação da festa, né? Então isso daí eu acho que não vai ter problema, não vai, assim, a carne vai... alguém passar mal, porque self-service, né? É perigoso o pessoal passar mal. Então você imagina um animal passando, vai ficar mais de 20, quase 24 horas rodando no fogo com toda a preparação, né? Porque isso aí
aí é uma técnica, né? O problema é que você falou, certo do churrasqueiro. Cada um pode ir lá espetar um animal, ficar rodando, mas não ter a fogo técnica. Fogo baixo, fogo alto, fogo alto. Então tem que ter o fogo certo, tem que ter toda essa posição, né? Então isso eu acho assim, esse dia, a churrascada é uma churrascada profissional. Churrasqueiro profissional, um animal selecionado e uma criação, que nem esse daí tem um terroir. O terroir dele foi o quê? Foi criado no pasto. É mágico isso para 1.100 pessoas, né? Nossa, você tem uma iguaria sendo servida para 1.100 pessoas. E você imagina, 1.100 pessoas é gente. Mas depois você vai voltar aqui porque eu quero chegar numa boutique ou no supermercado e falar assim, eu quero o Cenepol, eu quero achar para comprar. Aí eu vou trazer meu consultor gastronômico, que ele conhece, que a gente vai no supermercado, ele escolhe. Tem que ficar procurando. Tem que ficar procurando e falar assim, essa é boa, essa não é. Eu quero na embalagem ali, Cenepol. Mas não vem escrito. Não, mas vai ter. Vai ter que bolar isso daí. E outra coisa também, né? Vamos fazer um plano para melhorar, ajudar os pecuaristas, os pequenos criadores aqui da nossa região a ter esse melhoramento genético também. Isso daí nós estamos à disposição. Vamos fazer com os pequenos e microprodutores também. Certo. Tá mudando o prefeito aí, vamos bater na porta lá a partir de... A gente ter esse centro de excelência na nossa cidade e não aproveitar isso é um absurdo, né? Verdade. Parabéns pelo trabalho e pela doação aí dos 2 bois que vão... 2 novilhas. Que vão servir, que vão... 2 unidades. 2 unidades. Ouvindo a Cenepol. Que vão servir 1.100 pessoas nesse domingo ali no Centro de Eventos Silver Lácio, né? Obrigado, Luiz. Tá certo. Essa meia hora de Jornal da Pan é um oferecimento Comasa, novo T-Cross com 10 mil de bônus na troca e taxa zero. A gente continua no YouTube Jovem Pan. Que é bisneta da Essência que daí? Não, da Essência. No YouTube. Eles acabaram com tudo, né? O gado Nelore. Fizeram a liquidação de plantel. O Júlio, que é o neto, ele não gosta de... Ele não pegou esse negócio de gado puro, sabe? É muito complexo. Saco, sabe? Você tem que estar no meio. E não era a mãe dele fazia isso bem feito. Tem que fazer Então, para eu vender caro, eu tenho que comprar, tem que estar aparecendo, sabe? Não é você pegar a essência na mão de qualquer um. A essência foi em que ano? Faz tempo já. Foi o que? Foi 90 ainda? Acho que foi 90. Que a coisa, primeira né? vaca de R$1 milhão. Caramba. E ela é Nelore, né? É pra carne, né? Não é pra leite, né? Agora o Nelore tá muito A estátua que tá lá no animal é dela, né? É dela. Você tem Nelore e Anelorado, né? O Brasil tem Anelorado. O Nelore também é excelente. Mas aí ele é melhor porque ele é adaptado à nossa condição climática, ao nosso... Isso, ele tem... Mas assim, não, é que os dois se completam, certo? É igual você ter carro traçado e carro sem ser traçado. Você pode pegar um carro excelente, certo? E essa Mercedes do teu pai, no primeiro barrinho que tiver aí, ela patina e não sai, sabe? Se for muito liso. Você não falou isso pra ele não, né? Não, mas eu tô falando assim, você vai numa subida você assim... Pega o brinquedo da criança e fala, seu brinquedo vai ficar encalhado. Mas tô falando assim, daí você pega um fazendeiro com uma Toyota Bandeirantes e manda ele para São Paulo com ela, né? Então é duas... então, cada um na sua linha, né? Teu carro, teu pai, excelente, mas você não vai botar ele na terra, né? Sim. Entendi. E aí é o Nelore e o Anelorado. O Anelorado é essa tucura, pé duro. A gente chama, não sei se aqui é alguém... Porque ele é rústico, ele é saudável, ele não fica doente fácil. Na terminologia que nós temos... Isso não está gravando, não, né? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá. Então, daí no caso, o Nelore, você tem o Anelorado, né, que seriam os animais que não têm, assim, aquela genética, certo? Então, ele não tem o caipira, é o caramelo. É o caramelo. É o cachorro caramelo. Você falou certo, é o caramelo. E você tem o Nelore. O Nelore é excelente para produção de carne, para tudo. Mas só que tem muita gente que tem animal branco, sabe, de cupim, fala, meus animais são Nelore. Não são Nelore. Então, o Nelore não tem cupim? Tem cupim. Tem cupim. A gente Foi o fala, que eu falei, tem cupim. Tem cupim. É que o Nelore tem Nelore branco. O Cenepol não tem. Não, toda a raça europeia não tem cupim. O cupim foi desenvolvido nos bois indianos, certo? Que é uma como se fala, uma reserva de gordura.